Nós vamos fazer um estudo nas cartas de Paulo, que ele escreveu estando em prisão em Roma. Nós fizemos o primeiro vídeo, dando um panorama histórico sobre a trajetória do apóstolo Paulo até chegar em Roma e as diversas prisões nas quais ele esteve preso. E na prisão em Roma, que ele ficou durante 2 anos em uma casa alugada, Deus lhe deu o privilégio e o usou para escrever 5 cartas. 4 delas na primeira prisão e uma delas na segunda prisão. Nós vamos tratar dessas cartas em prisão. E a primeira carta que queremos analisar, estudar, é a carta que ele escreveu aos Filipenses. Para isso nós vamos ler o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 1 até o versículo 6, que assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queremos analisar esses 6 primeiros versos dessa epístola. Antes de estudarmos a passagem, nós vamos traçar um breve histórico da origem dessa igreja e também da carta que Paulo escreveu a esses irmãos em Filipos. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja dos Filipenses, essa igreja teve a sua origem na segunda viagem de Paulo missionária. A segunda viagem missionária de Paulo é quando ele esteve na Europa. Na sua primeira viagem, ele escreveu a sua carta aos Gálatas. Já na segunda viagem, ele evangelizou quase toda a Europa, e a primeira cidade que ele chegou para plantar a igreja, para fundar a igreja, foi a cidade de Filipos. Ele o fez por orientação de Deus, devido a uma visão que ele teve. Na verdade, a intenção de Paulo não era ir para a Europa, não era ir para Filipos, era fazer uma visita às igrejas que ele tinha fundado na sua primeira viagem missionária. Mas Deus, que dirige nossas vidas, ele, na sua providência, impediu que Paulo fosse novamente nos lugares que ele foi na sua primeira viagem. Então, orientado por Deus, através de uma visão, Paulo, que tinha uma sensibilidade muito grande para reconhecer a vontade de Deus e também uma disposição no coração, dado a sua vida espiritual de obediência, ele estava pronto para obedecer assim que Deus lhe orientava. E ele mesmo afirma isso no livro de Atos, escrito por Lucas. Quando Paulo chegou a Filipos, depois de ter passado por algumas cidades, ele chegou à cidade de Filipos e, como era do seu hábito, a estratégia que ele sempre usava era visitar uma sinagoga. Uma sinagoga porque nessa sinagoga
se prestava culto a Deus, lendo os livros de Moisés, e estava repleto de judeus. Havia também alguns gentios, mas principalmente judeus. Então essa era a estratégia de Paulo. Mas só que em Filipos ele não encontrou uma sinagoga. Nós não encontramos uma sinagoga em Filipos. Então Paulo, sabendo que havia uma reunião de mulheres que se reuniam à beira de um rio, ele se dirigiu para lá. E lá pregou o Evangelho, anunciou a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E deu na sua graça, misericórdia bondosa, ele abriu a mente, o coração de uma mulher chamada Lídia, que entendeu o que Paulo dizia, o que Paulo pregava, e abraçou a fé, colocou sua confiança em Jesus Cristo. A partir daí, o trabalho teve um começo, porque Lídia, ela era uma mulher que a Bíblia descreve como abastada, porque ela era vendedora de púrpura, um tecido bastante procurado, e procurado principalmente pelas pessoas ricas, então se deduz que ela é uma mulher de alguns recursos. E depois que Lídia foi convertida, naturalmente Paulo enfrentou perseguição, alguma perseguição nessa cidade. Mas uma perseguição em função do que o Evangelho produzia nas vidas das pessoas. As vidas das pessoas eram mudadas, transformadas, e isso trazia bastante prejuízo para aqueles que não agiam de uma maneira correta, não tinham interesses realmente que fossem louváveis. Quando Paulo esteve nessa cidade, ele começou esse trabalho à beira de um rio, e ele sempre ia orar, naturalmente ele, o seu companheiro de viagem, que era Silas, e naturalmente essa Lídia, que havia se convertido na sua primeira pregação. Só que quando ele ia para oração, um lugar de oração, ele encontrou uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E essa mulher sempre incomodava os apóstolos quando iam orar. Mas essa mulher, ela tinha um espírito de adivinhação porque ela era usada pelos espíritos imundos. E como ela tinha o dom da adivinhação, então algumas pessoas interesseiras a usavam para lucrar. E naturalmente quando Paulo se dirigiu para a oração, essa mulher sempre incomodando, Paulo então, percebendo que não era a mulher em si, mas eram os espíritos malignos que a estavam usando, Paulo então expulsou os demônios dela, e ela ficou curada e também ela foi salva. E naturalmente os seus senhores, aqueles que viviam da sua adivinhação, vendo o seu comércio prejudicado, vendo suas intenções agora não mais rentáveis, como eles a usavam, então fizeram um tumulto, um motim, fazendo falsas acusações contra Paulo. Então Paulo, em função desse motim, dessas acusações, ele foi preso. E estando preso lá em Filipos, diz a Bíblia lá em Atos, Lucas afirma no capítulo 16 de Atos, exatamente que Paulo e Silas presos cantavam e oravam a Deus, e Deus usou exatamente aquela prisão lá em Filipos, que foi o primeiro lugar onde Paulo esteve preso, para
despertar o carcereiro. Como foi que Deus despertou o carcereiro? Foi provocando um terremoto na cadeia, abrindo as celas, livrando os presos. Mas só que aconteceu um milagre, porque Deus faz tudo de uma maneira perfeita. Embora todas as celas tivessem sido abertas, as prisões, as correntes soltas, nenhum preso fugiu. E o carcereiro, achando que os presos tinham fugido, tentou matar-se, tentou tirar sua própria vida. Porque ele sabia que a penalidade era a morte, se algum preso fugisse. Quando ele tentou se matar, Paulo então disse: não te faças mal algum, que todos nós estamos aqui. O que ensejou a esse homem fazer uma pergunta: senhores, que devo fazer para me salvar? Aí Paulo, naturalmente, é um evangelista nato, e aproveitando todas as oportunidades que tinha, disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu não vou entrar nos méritos aqui do verdadeiro motivo, da motivação que o carcereiro teve naquele momento. Se ele estava pensando em uma salvação da alma dele ou numa salvação da morte iminente que ele sofreria porque os presos fugiram. Provavelmente ele estava pensando na morte iminente que ele sofreria porque os presos fugiram. Pensando ele, claro que os presos não fugiram, mas Paulo aproveitou a oportunidade e evangelizou. E Deus, na sua graça, salvou também o carcereiro. Então aí nós temos uma igreja já formada. Paulo, Silas, os missionários, Lídia e o carcereiro, e provavelmente a família do carcereiro. Ora, assim que Paulo foi libertado da prisão, ele se dirigiu para a casa de Lídia, ou melhor, a própria Lídia ofereceu a sua casa para que ali se começasse um trabalho, uma igreja. Porque as igrejas, nas suas origens, no início, durante o tempo da guerra primitiva, elas não tinham templos suntuosos. Esses templos foram construídos muitos séculos depois, no quarto século, quando Constantino favoreceu os cristãos, dando-lhes a liberdade, cessando as perseguições contra a igreja, e aí Constantino começou a favorecer a igreja. Mas no início da sua história, a igreja se reunia nas casas das pessoas. E no caso, na casa de Lídia, a igreja de Filipos, porque ela devia ter uma casa ampla e ali um trabalho foi iniciado. Ora, depois de algum tempo, provavelmente 10 anos depois, Paulo escreve uma carta a essa igreja. Porque Paulo, sendo missionário, ele não ficava na igreja como pastor, pastoreando a igreja. Ele deixava os próprios irmãos que tinham se convertidos cuidarem da igreja. E ele partia para novos campos. Mas, depois de alguns anos, provavelmente 10 anos depois que ele esteve nessa cidade, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, estando preso em Roma. E uma delas foi a carta de Filipos. E, ao escrever, ele se expressou conforme a leitura que nós fizemos da passagem, do versículo 1 a 6. Quando a gente analisa esses 6 primeiros versos, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a igreja tinha crescido. Porque a igreja já estava agora organizada, já tinha sua diretoria. E nós percebemos isso na leitura do primeiro versículo, quando Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Então note aqui a igreja completa. Primeiro, a todos os santos. Quem são todos os santos? São os crentes. Os crentes são santos no sentido que eles foram separados por Deus para viverem a fé.
para crerem no seu Filho e andarem por fé. Mas Paulo também fala de alguns oficiais, diáconos e bispos. Os diáconos são aqueles auxiliares dos bispos, e os bispos são aqueles que supervisionam o rebanho e cuidam do rebanho. São os pastores atuais. Então, Paulo já escreve esta igreja e a gente já percebe nesse primeiro versículo que a igreja estava organizada e formada. E como era no seu costume, a saudação, ele sempre dava saudação à igreja com essas palavras: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Note que a saudação sempre vinha nessa ordem: a graça antecedia a paz. E nós não encontramos nunca a inversão dessas palavras, paz e graça, mas graça e paz. Por quê? Porque uma pessoa, para gozar da paz cristã, paz com Deus, paz com Cristo, ele tem primeiro que receber a graça de Deus, que é a própria salvação. Depois que ele recebe a salvação de Deus, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, aí ele vai ter essa paz, que é do próprio Cristo. O Cristo disse que a paz é dele. Ele disse assim, em outro lugar das Escrituras: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Então a paz de Cristo é uma paz diferente daquela paz que o mundo tem. Porque a paz que o mundo dá é aquela paz que depende de circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Saúde, recursos e outros. E a paz que Cristo dá é a paz do coração, é a paz da alma. É a satisfação da alma porque foi salva. Então essa paz, ela é diferente. Por isso que Cristo diz: não vos la dou como o mundo a dá. Essa é uma maneira de Deus, de Paulo, dar a saudação, saudar as suas igrejas, as igrejas que ele fundava. Depois ele começa agradecendo por aquela igreja, dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Olha, Paulo tinha boas recordações daquela igreja, recordações daqueles tempos, né, daquela época que ele fundou a igreja. Viu a igreja unida, ele viu Lídia, o carcereiro, e naturalmente outras pessoas se converteram nesse tempo que ele não conhecia, que provavelmente ele foi conhecer depois. E Paulo sempre orava pelos seus filhos da fé, pelas igrejas, pelos salvos. Ele disse: fazendo sempre com alegria súplicas por vós em todas as minhas orações. Quer dizer, ele fala orando sempre, fazendo sempre oração, sempre, que é exatamente o ensino que a Bíblia traz para nós. Aquela igreja também tinha um traço maravilhoso. Era uma igreja que trabalhava para o seu Senhor, para o Senhor Jesus. E Paulo deixa isso claro no versículo 5, quando diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pense bem nessa expressão: desde o primeiro dia até agora. Qual o primeiro dia? Aquele dia que ele chegou em Filipos, que ele fundou aquele trabalho, que ele presenciou a conversão de Lídia, depois a conversão do carcereiro, depois a conversão daquela jovem que tinha o espírito de adivinhação. Então a igreja que foi abençoada com almas, Deus ia acrescentando almas àquela igreja. E não só naquele primeiro dia, mas ele diz até agora, provavelmente o dia que ele estava escrevendo a carta. Ele deve ter tido informações que essa igreja continuou trabalhando, cresceu. Tanto cresceu que ao escrever a gente já percebe essa igreja organizada. Aos santos, aos bispos e aos diáconos. Claro, uma igreja organizada. Ora, mas o versículo talvez chave desta passagem seja o versículo 6. Nesse versículo, Paulo fala plenamente da segurança da salvação. A salvação é segura porque não depende do homem, depende de Deus. A salvação é uma boa obra que o Espírito de Deus fez no coração
do pecador, tirando-o das trevas e transportando para a sua maravilhosa luz. O texto diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem foi aquele que completou a boa obra em vós? Foi o Espírito Santo de Deus, que é ele que salva, é ele que convence o homem, o pecador, da sua situação. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele estava falando do Consolador. Então, Deus faz uma boa obra no coração do homem, salvando-o, transformando, regenerando. E Paulo diz que aquele que em vós começou essa boa obra salvadora há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a salvação, ela começa em Cristo. Durante o processo de santificação, é exatamente Deus quem faz isso pelo seu Espírito, até o dia de Cristo, que eu entendo aqui que é o dia que Cristo vem levar a sua igreja, vem arrebatar a sua igreja para levá-la para a glória. Então, naturalmente, esses irmãos em Filipos, recebendo essa carta e ouvindo a leitura dessa passagem, eles foram confortados, consolados e foram enriquecidos. Naturalmente, a boa obra que Deus fez no coração dos irmãos em Filipos, ele continua fazendo no coração dos pecadores. O processo de salvação, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A salvação sempre é pela graça. Dessa graça vem a fé. E tudo isso como dom de Deus, como Paulo disse. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Note que a graça vem de Deus, a fé vem de Deus, não vem do homem. Por isso que a salvação ela é segura, porque ela depende de Deus. Aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la. Aquele foi o próprio Deus na pessoa do seu Espírito. E por isso que a salvação ela é segura e o crente pode confiar plenamente que ele estará no céu se ele crê em Cristo como Senhor e Salvador, e Deus vai guiá-lo, orientá-lo até o último dia da sua vida, até o dia, ou o dia que ele vier a falecer, caso Jesus não volte, ou o dia que Cristo volte e ele esteja vivo, e naturalmente ele será arrebatado. Mas se isso não acontecer, ele não for arrebatado, é porque ele já tenha partido desse mundo para a presença de Deus. Não importa. Quando o crente partir desse mundo, ele vai para a presença de Deus, salvo, porque Cristo começou essa boa obra e naturalmente Cristo terminará. Que Deus possa nos confortar, nos consolar e nos edificar você, edificar a mim. Amém.